Olá, turma do sétimo ano, como vai vocês? Aqui novamente o professor Paulo Diego para uma aula de explicação da atividade dessa semana. Nessa semana iremos continuar trabalhando o Simple Past, o passado simples, tá? Então, vou logo aqui aparecerá na sua tela a atividade dessa semana. A professora colocou aqui como vemos, oi, né? Hi students, how are you? Oi alunos, como estão vocês? Let's start our class by studying simple past, no caso que ela colocou em parênteses, regular, ok? O regular é porque iremos somente trabalhar os verbos regulares do passado simples. Não iremos trabalhar nesse momento os verbos irregulares, isso é para mais adiante, tá? Então ela diz, let's start, vamos começar a nossa aula estudando o Simple Past. Então vamos lá, ela colocou aqui a explicação. Então, o Simple Past, que ela faz uma explicação aqui, é interessante que você também assista o vídeo, além dessa explicação dela, além da minha explicação, que você assista o vídeo que foi disponibilizado pela professora, e eu mandei um link para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, o Simple Past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. Ou seja, passado. O nome já diz, né? Passado simples. Aconteceu lá, morreu, passou. Beleza, então vamos lá. A ação teve início e fim no passado. No Simple Past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Aqui diz os verbos regulares, ou regular verbs, que é o que iremos trabalhar, e diz, primeiramente, iremos estudar o Simple Past dos verbos regulares que, de um modo geral, é formado acrescentando, de modo geral, tá? Certo? Acrescentando um de ou ed. Às vezes tem um ied, em algumas ocasiões, a gente vai ver isso já já. Ao infinitivo dos verbos, para dizer que está no passado. Work, passado, worked. Simples, né? Ed, nele e tchau. Beleza? Observe a tabela abaixo. Então tem disponibilizado aqui uma tabela que ela colocou aqui na forma afirmativa, tá? Iremos ver aqui somente na forma afirmativa. Mais adiante, iremos trabalhar a forma interrogativa, negativa também. Então, I worked. E aqui temos um advérbio de tempo, que é o yesterday, significa ontem. Só para dizer que aconteceu no passado, certo? Aí poderia ser outro advérbio de frequência, poderia ser last month, 2 years ago, 2 anos atrás, mês passado. Mas aqui temos o yesterday só para indicar que é passado. Então, I worked. É de nele. Regular, regra é clara, Arnaldo César Coelho. É de nele. Regular, acrescentamos é de. Em algumas ocasiões, é apenas o de. Em outras ocasiões, é o ied. Veremos isso já já. Então, I worked yesterday. You worked yesterday, que é a segunda pessoa do singular, certo? Aqui é a primeira pessoa do singular, I, eu. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, você, aqui, you, né? Terceira pessoa do singular, o he, o she e o it. É tudo worked, com ed, certo? Então, a terceira pessoa, eu, você, ele. Ou ela, ou o it, que é, em inglês tem essa exceção, que é para coisas e animais, tá? O it. Então, worked. We, primeira pessoa do plural, nós, é nós, certo? Então, we worked yesterday. They, no caso aqui, you, sorry. You, vocês, segunda pessoa do plural. You worked. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Então, worked. Todos eles é de nele. Particularidade da ortografia do Simple Past. Número 1, number 1. Os verbos terminados em E, a letrinha E, terminou com a letrinha E, recebem apenas a letra D, certo? Não acrescentaremos outro E, já
que se termina aqui, que termina com a letra E. Ao infinitivo do verbo. Vejamos aqui alguns exemplos, certo? Hope, que significa esperança. Hope, hope, hope. Change, que significa mudança, mudar, certo? Então, change, changed. Like, que é o verbo gostar. Então, quando você dá um like aí no meu canal, você está dizendo gostei. Então, você dá um gostei. Então, like, liked, ok? Behave, que significa comportamento. No caso aqui é um verbo, então é o verbo comportar. Se comportar. Então, behave, behaved. Lie, lied, que é o verbo mentir, certo? Tem a série Pretty Little Liars, não é isso? Então, significa as mentirosas bonitinhas, algo do tipo, certo? Live, lived, viver, morar, e aí com ed, beleza? Love, o verbo amar, beleza? Love, loved. Só o D, arrive, que é o verbo chegar, acrescentaremos apenas o D, terminou com E. Invite, invited, porque o verbo aqui é o convidar. Terminou com E, acrescentaremos apenas a letrinha D para indicar que é passado. Chegar, chego, cheguei. Certo? No caso aqui é invite, desculpa, convidar. Eu convido, convidei, invited, ok? Snore, que eu faço muito, algumas pessoas sabem disso. E snore significa roncar. E como terminou com E, acrescentaremos apenas a letrinha D. Number 2. Se o verbo tiver uma única, olha só, se tiver uma única sílaba, só monossílaba, se é monossílaba, somente uma sílaba, ou terminar em sílaba tônica, a oxítona aqui é oxítona, certo? Se é oxítona, que a última sílaba é a tônica, a mais forte. A mais forte é a última. Então, o que a gente faz? Formada por, aí tem que ter esse CVC, ó. O CVC, que é consoante, vogal, consoante, certo? É o chamado CVC. O que a gente faz? Dobra-se a última consoante e acrescenta-se o ED, certo? Então, o exemplo, ó, stop, tem consoante, vogal, consoante. O CVC aqui, né? Ó. Então, outro P, stopped, que é o verbo parar. Permit, permitted, occur, occurred. Permit, óbvio, é um cognato verdadeiro. Existem os falsos cognatos, mas aqui sim é um verdadeiro, é o verbo permitir. E occur é o verbo ocorrer, certo? Então, passado seria occurred. O mais forte é a última sílaba aqui, então occur, CVC. Então, acrescentaremos mais um R e colocaremos ED. Rob, que é o verbo roubar, robbed, acrescenta mais um B e ED nele. Beleza? Admit, que é admitir, ou no caso, admitir, ou... Beleza, é admitir mesmo em português. Admit, admitted. Prefer, preferred. Preferir, né? Omit, omitted. Óbvio, aqui é outro cognato, é omitir. Control, controlled. Outro cognato, controlar. Drop, dropped, que é o verbo derrubar, certo? Derrubei alguma coisa, I dropped my cup. Plan, planejar. Plan, planned. Shop, shopped, que é o verbo comprar, beleza? Observação. No inglês britânico, se o verbo termina com a letra L, no inglês britânico, certo? Lá na Inglaterra. Dobra-se essa consoante, mesmo que a última sílaba não seja tônica. Exemplo, travel, que é o verbo viajar, travel com dois L's. Mas, no geral, especialmente os americanos não fazem isso. Somente um S. Um L. Somente um L. Rival, rivaled, que é rivalizar, não é isso? Rivaled. Beleza. Number 3. Os verbos terminados em Y, precedido de consoantes, trocam o Y por IED. Então, a letrinha I e o E e o D, certo? O que está dizendo aqui? Que as consoantes não gostam do Y. Então, o que é que acontece? O Y
vai-se embora, chorando, cantando um Pablo, as malas estão já lá fora, chorando, sofrendo. Sofrência mesmo internacional aqui. Vai embora e o que é que entra em campo? O I, E e o D, beleza? Então, no caso aqui do study, o verbo estudar. Studied. Carry, que é o verbo carregar, levar. Então, carried com I, E, D. O Y vai embora, malas estão lá fora. Worried, worried, com o Y embora e ED. Preocupar, o verbo se preocupar. Eu estou preocupado. I'm worried about you. Try, o verbo tentar, provar, certo? Então, try, tried. O Y embora, vai embora e ED. Hurry, apertar. Hurried, IED. Cry, verbo chorar. Cried, IED. Observação. Quando o Y, tem uma observação aqui, ó. Quando o Y for precedido de vogal, não há mudança ortográfica, bastando apenas acrescentar ED ao verbo. Então, as consoantes adoram o Y, diferente das desculpa. As vogais adoram o Y, as consoantes odeiam. Dá um chute no bumbum do Y, vai embora chorando, cantando Pablo. Consoante não. Consoante adora os Y. Então fica juntinho a eles aqui, ó. Pray, prayed, que é o verbo orar, rezar. Enjoy, enjoyed. Continua com Y sem modificação nenhuma. O Y continua aí com a vogal que eles se gostam. Então, enjoy é o verbo curtir, desfrutar, aproveitar. Obey, obeyed, obedecer. Play, played, é o verbo jogar, tocar instrumento musical, tocar música, é o play, certo? Ou brincar também. Number 4. Os verbos terminados em consoantes, vogal, consoante, o CVC, cuja sílaba tônica não é a última, não dobram a consoante. Apenas recebem ED. Ó, então, a mais forte aqui não é a última, não é oxítona, certo? E a maioria que eu estou vendo é paroxítona. Isso é fonética, mais adiante vocês vão ver isso até com a professora ou professor de português. Então, listen, que é o verbo escutar, não vai ser dobrado, ficaria listen, que é o verbo escutar, ouvir. Develop, desenvolver, develop. Open, open. Fasten, então open é abrir, certo, gente? E open, abriu, passado. O fasten, fastened, com ED, apenas acrescentamos ED, é o verbo apertar o cinto, por exemplo. Fasten your seatbelts, ok? Então, fasten, apertar o cinto, por exemplo. Suffer, sofrer, ó. Suffered. Visit, visitar, visited. Wonder, wondered, maravilhar, me maravilhei. Offer, offered, oferecer, tá bom? Então, let's go. Diz aqui, ó. Então, aqui ela disponibiliza o link da videoaula que está lá no YouTube, que eu coloquei para você também, para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então aqui é só clicar, se você tem esse PDF, clica aqui, ó, já está aparecendo para clicar e você vai ser encaminhado lá para o YouTube, beleza? Usos. O Simple Past é usado para expressar, number one, ações acabadas em um tempo definido. É frequentemente usado com advérbios de tempo, como, por exemplo, yesterday, que eu disse a vocês que é ontem, yesterday morning, ontem de manhã, last week, semana passada, last month, mês passado, last night, ontem à noite, the day before yesterday, anteontem, seria antes de ontem, né? 3 years ago, 3 anos atrás. In 1998, nas antigas, 1998. Antes até de vocês nascerem, tá? In the 20th century, no século 20, certo? Etc. O quando o fato ocorreu pode ser expresso ou apenas subentendido, certo? Então, quando aconteceu pode ser subentendido, não é obrigado a ser expresso. Susan helped him last night. Susan o ajudou ontem à noite. My parents traveled to Roma. Ou era para ser Rome, viu, gente? Ó, um equívoco aqui, mas tudo bem. Roma é português, Rome.
seria o English, ok? Então, my parents traveled to Rome in 2005 and they enjoy it a lot. Meus pais viajaram para Roma em 2005 e gostaram muito da viagem. I like to read fairy tales when I was a child. Eu gostava de ler, e era para ter a continuação, só que não chegou aqui, mas fairy tales significa contos de fadas, certo? Então eu gostava de ler contos de fadas quando era a child, que é criança. Number 2. Um fato anterior ao momento da fala, mas que ainda dura no momento do passado, que está sendo mencionado. Nesses casos, é comum aparecer expressões como when, while, whenever. Então, when, quando. While, enquanto. Whenever, em qualquer momento. Ok? While the cigarra sang, the ant worked. Então, enquanto a cigarra cantava, a formiga trabalhava. A bichinha preguiçosa, né? A formiguinha não. Formiguinha trabalhadora. Number 3. Indicar hábitos ou situações passadas. Nesses casos, também é comum aparecer expressões como when, while e whenever. When I lived in London. Só que não, né? Mas vamos dizer que sim. Então, when I lived in London, I worked in a pub. Quando morei em Londres, trabalhei em um bar. Whenever someone walked past the gate, the dog barked. Toda vez que alguém passava no portão, o cachorro latia. Fixando o conteúdo. Ok, então agora sim as questões, a atividade aqui para a gente, certo? Number 1. Ok. Escreva a forma correta dos verbos regulares no passado simples. Exemplo, work, worked, com ED. Então vamos fazer aqui. Apenas algumas ocasiões, via da regra, a regra diz que Arnaldo César Coelho, regra é clara, colocamos ED. Só que tem algumas exceções, certo? Então, vamos lá. Coloquei aqui mais para baixo para a gente poder fazer. Então, peguei aqui para escrever, play, como o Y termina com Y. A gente sabe se for vogal, o vogal adora o Y. Consoante é que não gosta. Consoante dá um chute no bumbum, o Y vai embora chorando, cantando Pablo, e aí entra em campo IED. No caso da vogal, não. A vogal adora. Então é só a gente colocar o IED, played. Ou só colocar o ED, certo? Então fica assim, played. Beleza. O use, gente, use é o verbo usar. Terminou com E. A gente apenas acrescenta a letrinha D, tá bom? Então, used. Ok? E aí temos o ask, que é o verbo perguntar. Ask é o verbo regular. Aqui a regra é clara, vamos seguir a regra ED nele, certo? Asked. Listen também, somente ED. Então, listen. Open é o verbo abrir. Listen é o verbo ouvir e open é o verbo abrir. Então, open, seguimos a regra ED nele, tchau. Agora, o stop, o mais forte, a última sílaba aqui é bem forte, então é tônica. Então, se é tônica, a gente vai fazer o seguinte, vamos acrescentar outro P e falar stopped. Belezinha? O study, agora sim, diferentemente do play, que aqui é antes do Y é uma vogal, aqui é uma consoante, a letrinha D. Então, o que é que a gente faz? A gente dá um no bumbum do Y, vai embora chorando, cantando Pablo, já disse isso várias vezes, para vocês não esquecerem. Toda vez que ver aí, você vai lembrar de eu falando isso, do Pablo cantando, chorando, sofrendo. Então, study, vai embora, o Y. I-E-D. Beleza? O love, o verbo amar. O que que faz? Terminou com E, apenas a letrinha D. Então, love. Ok? E aqui a mesma regra. Like, que é o verbo gostar. Dá um like aí, né? Ó. Gostei, like.
Então, liked. Visit, visited. Apenas acrescentaremos o ed. Visited. Ok? Pagar aqui para a gente ir partir para a próxima. Let's go. Paguei? Let's go. Vamos lá. Number 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso sobre o estudo do Simple Past. Eu vou escrever aqui com o mouse mesmo, tá? Vamos ver se dá certo. Então, letrinha A. O Simple Past, o passado simples, descreve uma ação que já ocorreu e não ocorre mais. Claro, passou, passou, tá lá no museu. True. Então, eu não gostei do verdadeiro. É para vocês se acostumarem com true. Eu vou colocar a letrinha T de true, que em inglês era true, viu, gente? Ó, a professora colocou em português, mas eu gosto do true. Com mouse é mais difícil de escrever, mas de boa. Deu certo. Então, vou botar o T de true. Serve para indicar situações futuras? Gente, se é passado, para que futuro? É sem futuro, é passado. Então, false. False, muito falso. Falciane. Letter C. Os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, trocam o Y por IEY. É isso? Y aqui? Só essa questão do Y. Claro, se é precedido, se tem uma consoante, a consoante vai dar um chute no bumbum. O Y vai embora, cantando, chorando. As palavras estão lá fora. Mas não é IEY, vai ser IED, tá bom? Então é falso. Outra falciane aqui pra gente. Os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, o C, V, C, cuja sílaba tônica aí não é a última, não é a última. Se fosse a última, era outra coisa. Não dobram a consoante, apenas recebem ED. Então é verdade, certo? Eles não dobram. Se fosse a última, sim. Dobravam a última, mas como não é a mais tônica, mais forte, então é true, verdadeiro. Ok? Number 3. Conjugue os verbos to love e cry. To cry. No past tense, no passado, certo? Então a gente vai colocar ele aqui no passado. Vamos conjugar. Tem aqui já ó, os pronomes. Primeira pessoa do singular, I. Vamos primeiro, para conjugar os dois. Primeiro conjugaremos o love, depois vamos fazer o cry. Ó, love, I love. Eu amo. Então, I love, só que é no passado. Então, como termina com E, acrescentaremos apenas a letrinha D. Olha, tem aqui uma dica. Vou tudo Ctrl V, Ctrl C, porque you loved. Segunda pessoa do singular. Tu, aqui é o tu, aqui é ele. Terceira pessoa do singular, ele. Todos eles aqui, ó. He, she, it. Terceira pessoa do singular. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui pra gente, tá? Love, esqueceram o it. Mas aqui temos o we, que é a primeira pessoa do plural, nós. Então, nós continua com loved, certo? Ctrl C, Ctrl V. You, agora esse you é diferente do you aqui, viu, gente? Ó, esse de cima é a segunda pessoa do singular. Essa daqui é a segunda pessoa do plural, é vocês. Então, mas continua a mesma conjugação. Em inglês é estranho. Porque em português seria uma conjugação, tem um monte de conjugação. Primeira pessoa do caso, né? Tem muita coisa aí. Tem muita coisa em português para a gente ver e estudar e lembrar. Em inglês, por isso que os gringos chegam. Eu trabalhar muito, né? Porque a conjugação do inglês é menos complexa do que o português. Então, you aqui vai ficar love também. They, eles, terceira pessoa do plural. E aqui fica loved, beleza? Então, agora queremos o cry, que é o verbo chorar. Vou apagar aqui bem rapidex. E aí a gente agora conjuga o cry. Olha só. Cry é o verbo chorar. Terminou com Y. Aí a gente tem que saber o que é que vem antes dele. Se é uma consoante ou uma vogal. Vogais,
A, E, I, O, U, adoram o Y. Só que aqui é uma consoante. Consoantes não gostam. Então dá um chute no bumbum do Y, o Y vai embora chorando, cantando um Pablo. As malas estão lá fora, sofrendo mesmo. Então vamos colocar cry. Cry. Ok? Então ficou aí, cry. Cried, certo? Que é o verbo chorar. No caso, IED, porque o Y vai embora, as malas estão lá fora, e aí continuaremos. Cried, todos eles a mesma coisa. O Y vai embora, chorando, cantando, sofrendo. E aí, o cry, que é o verbo chorar com Y, o Y vai embora, IED, beleza? Apagar aqui, essa é a conjugação do cried no passado. Chora. Chorei, chorou. Então, homem não chora. Né, o Pablo? Homem chora, na verdade, chora assim. Vamos lá, number 4. Complete as sentenças com o simple past tense. Novamente, o passado simples dos verbos regulares. É de nele. Aí, em seguida, assinale na alternativa correta. Belezinha? Number 1, primeiro aqui, certo? Seria número 1 ou letrinha A, não sei o que você preferir, mas aqui é a primeira. I, tanana, my family, my friend, I, tanana, my friend yesterday. Então a gente quer dizer que visitamos o nosso friend, mais que friends, né? Mais que amigos, friends. Então to visit, aí ficaria visited, somente ed. São mais que friends, são comparsas. São mais que friends, são comparsas, né? Ou você queira, são mais que amigos, friends. They, tanana, a new restaurant last week. Então, open, abriram. Então, aqui, ó, não vai ser 2P, gente. Não tem isso, não existe. Então, apenas é de nele e tchau. The little boy, o rapazinho, little boy. The little boy, tanana, your question. Então, answered, ele respondeu. O rapazinho aqui respondeu sua pergunta. Então, vai ser... Não acrescentaremos outro R, não é tônica aqui, ó, answered. Vai ser somente ED nele, tchau. Beleza? O Jonas, tanana, very well yesterday. Dance. Como é o dance? Terminou com letrinha E, apenas o D, né? Já temos, termina com E, então a letter B, letrinha B. Gente, fim de papo, apito final, iremos encerrar. Bom ter vocês aqui mais uma vez, espero que tenha ajudado. E aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Estamos lá aqui já na reta final, outubro, depois já no fim de outubro, novembro, dezembro, fim de ano. E a gente ainda não se viu pessoalmente na sala de aula. Saudades. Então, qualquer coisa, manda aí um recadinho aí, estou à disposição, tá? Um abraço, beijo. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui.